prisioneiros de guerra alemães que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial ajudaram a construir um dos bairros mais tradicionais de Goiânia. Esta história começou em 1947, quando o então governador de Goiás, Jerônimo Coimbra Bueno, atendeu a um pedido do embaixador britânico no Brasil: receber no estado 50 oficiais das Forças Armadas nazistas. Quem vai contar esta história envolvendo prisioneiros de guerra alemães é o advogado, jornalista e professor Arthur Rios. Como surgiu essa história que pouca gente sabe? Alemães, nazistas, ajudando a construir um bairro que eu não disse o nome, deixei o segredo, mas conta pra gente que bairro que é esse. É o setor Jaó. A história começa da seguinte forma: lá nós temos o Parque Beija-Flor, consolidado, mas a história do Parque Beija-Flor foi uma luta jurídica onde empresários goianos, imobiliários, entendiam que eles eram proprietários porque eles tinham documentação do registro imobiliário. E a área, nós defendíamos, nós da Associação dos Moradores, que a área era pública, embora tenha passado pelo Banco Nacional, mas de uma maneira irregular. Ela foi destinada a ser um parque público, ou seja, parque é público, mas eles defenderam a tese que o parque poderia ser parque particular. Ali queria se construir, começou a construir um condomínio particular. Os moradores do setor Jaó se revoltaram, se levantaram. Que época mais ou menos foi isso? Há uns 20 anos atrás. E as mulheres à frente, Célia Lobo, Terezinha Medeiros, a minha finada Arlene Rios e outras mulheres, cuja memória eu esqueço agora no momento, foram à luta, impedindo até que os tratores manobrasse no pátio. O Ministério Público se interessou, encampou a luta também, e nós conseguimos as liminares paralisando. Houve a decisão da primeira instância em Goiânia, houve a decisão da segunda instância em Goiânia e houve a decisão do STJ. A área foi destinada pelo loteador para parque público. Quer dizer, os alemães gostavam muito de áreas públicas, áreas verdes, áreas para lazer, não é? Então não seria parque particular. E foi exatamente nesse ponto, quando eles defendiam que a área poderia ser particular, que nós começamos a desencadear a questão. Chamamos como testemunha o engenheiro Tristão Pereira da Fonseca, era um engenheiro mineiro, morava em Goiás, casado em Jaraguá, e ele tinha assinado a planta. Então, isso lá pelos anos 1940, 50, por aí? Não, a planta foi feita em 47, né? 47, certo. 50, nessa por aí. área. Eu tenho a planta aqui para mostrar, tem a data certa dela. Mas então, qual foi a surpresa quando o Tristão disse que nada, que aquilo ali foi feito pelos alemães. Ele era um admirador dos alemães, era um germanófilo. Nazista? Não, o Tristão é mineiro, era secretário de obras, gostava de ver o trabalho dos alemães aqui no Jaó. Ele que recebeu os alemães e gostava de ver a técnica deles. Ele ficava por aqui, entendeu? Vendo as técnicas, ele é até criticado em Goiânia, porque naquele tempo a história do vencedor era que os alemães deveriam ser odiados. Né? Alemão, então, todo alemão ele procura esconder o seu passado, principalmente naquela época, né? Porque o passado seria criminoso, né? E nem sempre, né? Mas o marketing americano era desse sentido. E o Tristão disse que não, que ele somente assinou porque ele tinha o CREA, e os alemães não tinham CREA. Quem assinou, quem era o autor era o Werner Sonnenberg. E a planta que eu tenho original é assinada pelo Werner Sonnenberg mesmo. A outra foi assinada pelo Tristão para o registro. Quer dizer, com esse depoimento do Tristão que vocês descobriram que tivemos alemães aqui projetando o bairro Jaó. O Tristão ele tinha um pouco de vergonha de falar, porque disse que na época ele era muito censurado por isso, entendeu? Ele era muito censurado,
defensor de alemães era a censura, quer dizer, naquela época pós-guerra, né? E nós fomos descobrir, procurei o arquiteto Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, um grande arquiteto urbanista, criador de Palmas. Ele, verificando a planta, ele disse, não, essa planta aqui é germânica, essa planta aqui é alemã. O conceito. O conceito. Quer dizer, toda Goiânia é feita no conceito urbanístico francês, um pouquinho inglês, mas Jaó é alemão. Então ele falou, isso é uma diferença radical. Ou seja, qualquer obstáculo da natureza, eles viravam a rua, puxavam a rua, cruzavam a rua, né? E não contra os franceses. Os franceses eram retas. O francês não interessa, ele quer escoamento. Outra diferença, o setor sul, que é típico francês-inglês, e o Jaó. No setor sul, nós temos os projetos Cura, ou seja, as famílias deveriam reunir no interior das quadras, não é? Pensamento, naquele tempo não tinha televisão, talvez não tivesse nem rádio, tal, etc. Mas nas quadras para confraternizar. O alemão não, é na rua, praça, vai para a praça. É diferente, né? Sempre foi diferente o pensamento francês e o pensamento alemão, né? Quando o alemão pensa de um jeito, o francês pensa de outro jeito. Histórica, né? França e Alemanha. E o inglês fica ali no meio, ele contou história, tal, etc. Fomos verificar. Procuramos professor de história na UFG também, eles honestaram a questão. O Luiz Fernando Cruvinel deu o parecer dele e outros urbanistas também falaram. Então, nós nos convenceu que realmente é uma história que tem que ser mais investigada. Por que a história ficou assim na penumbra? O Coimbra Bueno foi eleito em 1947 pela UDN. Mas o Goiás era um estado muito pessedista, muito ludoviquista, né? Não poderia comparar o prestígio do Coimbra Bueno, que tinha sido construtor 4 anos, que ele ficou só como construtor, e com o Pedro do Vico. Então havia uma rivalidade. E o Coimbra Bueno, como governador, que ele renunciou até em 1950, em junho de 1950 ele renunciou, o mandato dele teria que ir ao final de 1950, ele não foi, pressão, ele ficava fora de Goiânia. Ele dizia que ficava nas comissões para a construção da nova capital. Talvez sim mesmo, né? Ele era um comerciante e ele queria construir. Mas falando dos alemães em si, então vieram 50 alemães, desceram, eles chegaram, foram para onde? Foi feita uma operação meio sigilosa? Como é que foi? A operação tinha que ser sigilosa, porque tanto do lado dos ingleses havia erro, quanto do lado dos goianos havia erro. Não existe esse negócio de você transferir prisioneiros, tirar a obrigação do prisioneiro. Quem prende assume a obrigação também com o prisioneiro. Se você não quer o prisioneiro, solta o prisioneiro. Mas o inglês, em vez de soltar o prisioneiro, entregou o prisioneiro para Goiás. Isso na história não existe. Quer dizer, entregar prisioneiro para trabalhar. Né? E por lá de Goiás também, receber prisioneiros que não tinham cometido nenhum crime aqui em Goiás, né? E Sim. não tinham cometido crime em lugar nenhum. Eles eram simplesmente técnicos, né? Eles chegaram, eles foram para a cadeia, onde era lá na Avenida Independência, antigamente, eles ficaram encarcerados? Foi exigido pelo capitão que os trouxe que eles fossem encarcerados, né? Mas no outro dia, imediatamente, o Tristão os tirou todos lá. Os ingleses queriam que eles ficassem, que tinham um recibo, né? Recebi, encarcerei e tal, etc. Certo. É para inglês ver. A origem é bem mais antiga, na época da escravidão, mas foi para inglês ver mais uma vez. Parece que eles passaram um dia, pouco tempo na cadeia, foram soltos, continuaram em Goiânia. Não, eles foram levados para o setor Jaó. Mas o setor Jaó não existia ainda? Não. Era uma fazenda? Não, a fazenda Retiro. Mas lá tinha um lago muito grande. Esse lago era tão grande que os fundadores acharam que aquele ali devia ser um local para pousar aeroplanos. Depois foi construída a usina do Jaó, né, na ponta lá. Era um lago muito grande. Depois rebentaram a ponta lá e o lago baixou, né? Baixou muito. Mas nessa história toda aí entra também
não era à época ainda governador de Minas, mas futuro governador de Minas, dono do extinto Banco Nacional, o Magalhães Pinto. Como é que ele entrou nessa história? Ele era proprietário. Veja você, os mineiros vieram para cá. Goiás é um estado mais novo do que Minas Gerais. Mineiro, quando pode, vem para cá e compra terra. Você pode notar que Negrão de Lima, o setor Negrão de Lima, foi comprado pela família Negrão de Lima. Logo vizinho, o setor Jaó foi adquirido pelo Magalhães Pinto. A aldeia do Vara era da família do Kubitschek. Ah, certo. Certo? A da família Kubitschek. Então eles compraram. Tanto é que o Kubitschek, Luiz Kubitschek de Figueiredo, era que assinou a ata aí também. Quer dizer, ele também representava o Magalhães Pinto. Eram todos da mesma linhagem mineira e da mesma UDN, né? Da UDN, perfeito. O Magalhães era o UDN, o Coimbra Bueno o UDN. Isso aí houve a ligação, né? Certo. E aí o Magalhães Pinto aceitou que os alemães fizessem o projeto do bairro. Já era projeto dele. Quando ele adquiriu a Fazenda Retiro, segundo ele... Mas não tinha projeto. Ele pensava em fazer um loteamento mesmo. E os alemães, parece que eles tinham alguma exigência também no traçado, eles exigiram algumas coisas de nomenclatura de rua, como que era isso? Os alemães receberam do Magalhães Pinto a liberdade total para fazer o loteamento conforme as convicções urbanísticas deles. Aliás, foi correto, né? Porque se entrega a convicção cultural, urbanística, tem que ser deles. Eu só fiz duas exigências, que se fizesse uma avenida com o nome de, homenageando Minas Gerais, Pampulha, e outra avenida com o nome de Belo Horizonte. Que estão lá no setor Jaó até hoje. Que estão lá até hoje. E os alemães, esses nazistas, eles eram católicos. E você, se analisar o mapa do setor Jaó, verifica que eles colocaram uma cruz no meio do setor Jaó, onde a base é a Praça Santa Cruz, segue pela Avenida Cristo Rei, tendo os braços da cruz o Parque Nossa Senhora de Lourdes, e continuando até a Praça da Maçonaria, que é a Praça da Bandeira, porque um crucifixo no meio do setor Jaó, provando a fé católica deles, porque você sabe que eles tinham a fé católica, e naquele tempo o Papa Pio XII também já era muito simpático às ideias revolucionárias, né, dos nacional-socialistas. Não tem nenhuma conclusão de que eles eram necessariamente nazistas? Não tem informação nesse sentido, mas a expressão nazista, se for tida como expressão política, pode ser e pode não ser, mas se for nazista, como o exército alemão, não é? Aí sim. Não é? Para concluir, que fim eles levaram? Alguns ficaram em Goiânia, não é? O Otto Hoffmann, o Werner Sonnenberg, que inclusive foi contratado para fazer a infraestrutura de Goiânia, e os outros foram para Buenos Aires, a chamada do Perón, ou então para São Paulo. Poucos ficaram aqui. Tá bom, eu agradeço muito a sua participação, ajudou a esclarecer nesse projeto nosso, né, do TBC Memória, de ajudar a resgatar um pouco a história de Goiás. Agradecemos muito, então, a participação do senhor e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. TBC, ajudando a preservar a memória de Goiás.